Retornando, pessoal, para a parte 2 da nossa live de hoje com a juíza Daniele Bertacchini, falando sobre magistratura e esporte. Jean, foste a primeira a entrar. A live tá boa, né? A Dani tem muitas histórias para contar. Muitas histórias que servem de inspiração para nós mortais, que não somos Iron. Boa noite a todos. Boa noite, doutora Márcia, todos que estão entrando. Tá ótima a live. É a Dani, né? Muitas histórias para contar. Érica, boa noite. Patrícia. Vamos esperar a Dani voltar. De volta. A gente demora um pouquinho para voltar, né, Patrícia? Porque tem que salvar no IGTV. Mas tá salvo, já tá lá. Dani é ótima, concordamos. Pessoal, vão ativando aí os corações para que o Instagram chame outras pessoas para essa live, para prestigiar o perfil da nossa Matra 12, que sob a batuta da nossa diretora de comunicação, Patrícia Santana, já está com 2.600, né, seguidores, né, Patrícia? Patrícia está fazendo um belo trabalho, diversas lives. Amanhã temos a live da Patrícia com uma advogada da Fiesc, né, a doutora Maria Antônia. Já está salva, Carlos Alberto. A Dani está ali, já vou chamar. Já. Oi, Val, boa noite, querida. Tá todo mundo gostando, dizendo das suas muitas histórias para contar. Já está salva lá a primeira parte da live para quem perdeu, não acompanhou desde o início. A Dani está eternizada lá no perfil da Mara. Legal. Dia 9, Patrícia. Dia 9, desculpa, dia 9 de julho. Então tem a live da Patrícia com a doutora Maria Antônia da Fiesc. E acompanhem, sigam aqui o Amatra 12, né? Que está sempre com várias lives de diferentes assuntos. Enfim. Então vamos lá, Dani. Minha mãe entrou, responsa agora. Como? Agora até minha mãe entrou aqui, responsa. Ó, a Laura já tinha falado que foi tua assessora, disse que foste a primeira juíza que trabalhou. É tua assessora. Ela disse que foste a primeira juíza com quem ela trabalhou, já tinha dito lá em cima. Meu amor. Patrícia, Érica, Andréa, Jean, Patrícia Medeiros, enfim. Thiago, Dani, a gente tinha encerrado lá a outra, né, a primeira parte, e tu disseste que tu querias contar algumas histórias que te acompanharam aí na live. Tá contigo, vamos lá. Então, na verdade, assim, como eu falei, tem várias histórias, mas eu queria começar com 4 que são curtinhas, que são histórias que me trouxeram muitos ensinamentos que eu levo até hoje, tanto na vida, quanto na carreira, quanto no esporte. Né? A primeira que eu conto, assim, meu pai, até acho que a Patrícia colocou que eu era motoqueira, e meu pai era motoqueiro, sim, e ele me ensinou a andar de moto. Mas não era motinho, não, era motona mesmo. Meu pai tinha CB 450, minha primeira moto foi uma Shadow, motona. E eu lembro que ele me ensinando a andar de moto, eu não digo que eu caí, mas eu não soube parar direito a moto e tombei com a moto junto. E aí meu pai foi lá, me ajudou a levantar. Aí eu olhei para ele com carinho de quem fala, deu, né? Eu não quero mais. Não quero mais. Senhora. Ele falou, não, senhora. Você vai traumatizar, pode subir com isso daí e andar. Isso é uma coisa que me marcou muito. Eu lembro dele falando isso para mim, né? De você realmente não cair e desistir na primeira queda, né? E que tu leva para tudo na tua vida, porque tudo se aplica, né? Tudo. Motociclista, Sônia. Eu ia para várias americanas de Harley. Olha só, vê se pode. Com ela nada é pouco, né? É tudo intenso, é Harley, é Shadow, né? Não tem nada. Se é para disputar, é um Ironman, enfim. E daí foi uma história da minha mãe, porque comecei a prestar concurso e assim, ainda que o concurso que eu passei tinham mais vagas, ainda bem, mas eu prestei concurso com sei lá quantos mil candidatos e 2 vagas, né? Isso acontecia muito com a gente, né? 2, 3 vagas. Sim. E eu falava, mãe, não vou me inscrever porque só tem 2 vagas. Ela falou, Dani, só basta uma para você passar. Claro.
Uma vaga. Isso aí é bem palavra de mãe, né? Minha mãe falava a mesma coisa também. É. Basta uma para te passar, né? Para tu E isso passar. é uma coisa que eu levo até hoje, foi super importante, eu levo até hoje, realmente. Você precisa do seu lugar e saber onde você quer chegar, né? Exatamente. Uma outra coisa que eu passei também, o Marcinho, não sei se ele voltou, mas foi com o Voltou, Marcinho. voltou. Voltou. Voltou, ele logo entrou. Que foi o treino assim, mais engraçado, mais divertido e épico que ficou para esse Ironman 2009, que a gente saiu de Campinas pedalando até Araras, 200 quilômetros, que era a casa da mãe dele. Então a ideia era, a gente ia pedalando, almoçava lá e voltava numa van. Ele estava junto com o motorista numa van que ia trazer a gente de volta. E logo no começo, eu era a única mulher da equipe, né? Ainda bem, ele sabe, eu sou super ciumenta. Imagina se ia botar outra, né? Imagina. Ele não queria briga, ele não quer briga. Logo no começo, eu senti uma dor no joelho, eu nunca vou me esquecer, chama inflamação na plica sinovial. Gente. Pensa numa dor, assim, eu praticamente pedalei com uma perna só, porque eu pedalava e doía o estômago, assim, de tanta dor. Nossa. E eu chorava, eu gritava, eu falava, Marcinho, eu não aguento mais. Ele falava, você vai ficar, não vou te recolher. Eu falava, mas você não tá entendendo, eu tô pedalando com uma perna só, me perdi. Enfim, foi um caos. Cheguei em Araras, almoço, delícia. Que dúvida que tu chegasse. E aí ele me contou que o motorista da van, quando ele passava pela gente, ele falava assim, moço, coitada da moça, ela tá realmente com dor, ela tá chorando. Tadinha. Aí ele fala assim, eu sei que tá doendo, mas eu conheço ela. E na prova, pode ser que ela passe por situação pior. Então, ela vai ter que saber o que é, porque ela não vai abandonar a prova. Então, isso realmente foi um aprendizado que eu sempre levei. Você traz, assim, você saber lidar com as adversidades, com as dores, com o sofrimento, é o que te faz um atleta de não desistir, né, Dani? Não desistir. Você vai doer, vai sofrer, vai ser imprevisível. E você vai ter que, se você quiser terminar, você vai ter que superar isso tudo, né? E acontece isso em todas as provas que eu fiz, alguma coisa aconteceu de imprevisto. Tu tiveste muitas lesões, assim, ao longo da vida por conta do esporte? Porque isso andam naturalmente junto, né? Lesões mais esporte de alto rendimento. Eu ainda acho que muita coisa vem da ginástica olímpica do impacto. Eu tenho hérnia de disco, eu tenho hérnia de cervical e hoje com a idade é difícil você lidar com isso, né? Quantas vezes vocês me veem no curso para juiz de pé lá atrás, porque eu não consigo ficar sentada muito tempo. Muitas vezes na audiência eu levanto porque eu tenho dor, né? Mas a gente tem que aprender a lidar com isso. E isso é bom. E a última história que eu lembro, assim, para contar de aprendizado, depois eu conto meus perrengues, que são engraçados, mas é a história também, a gente estava treinando para um Iron também, aqui, na época a gente conseguia pedalar na SC, e a gente ia até o aeroporto e voltar. Só que o técnico que puxava a gente era muito forte e sempre quebrava o pelotão, como a gente fala, né? Sai todo mundo junto, aí a gente não consegue ficar na roda do mais forte e quebra o pelotão, ficava para trás. E nesse dia, eu fiquei para trás, né? E fiquei puta da vida, óbvio. Não, imagina. Mas era normal, porque eles eram muito fortes mesmo, né? Mas nesse dia, eu baixei a cabeça, eu falei, cara, não. E fiz força. E fui. Me recuso. Cheguei junto do pelotão, emparelhei com o técnico, ele até fez assim, né? Não acreditou. Né? E eu toda feliz, me achando fodona, não sei o quê. Aí depois que terminou o treino, eu falei assim, nossa, você viu que treino que eu fiz hoje? Ele falou, não, esse não foi o seu treino bom. O seu treino bom foram todos os outros que você fez e que você não conseguiu alcançar o pelotão. Esse é só o resultado de todos aqueles treinos bons que você fez. Para a gente aprender assim como é persistência, é paciência, é caminhada, né? É acumulação. Então, esses são aprendizados realmente que eu levo... eu sempre lembro dessas histórias, assim, sempre, porque realmente são coisas que você leva não só nessa fase da vida, na carreira, em todas elas, em né? tudo, para tudo, né? Ô, Dani, hoje tinha uma pergunta do Marcelo. Marcelo foi meu reclamante hoje e eu fiz propaganda da tua live. Ah, que legal. E ele era preposto de uma empresa grande. E aí ele disse que corre. E aí ele fez uma pergunta assim, como é que tu estás conseguindo correr em tempos de pandemia, né? E aí eu te pergunto também, eu vou acrescentar, como é que é a tua rotina de lives? Agora tá menos, né, Dani? Porque a Dani, gente, ela é a nossa
taquígrafa. Ela assiste as lives e ela faz suas anotações, depois compartilha, porque ela é muito generosa, né? Então, como é que é a tua rotina de lives, audiências telepresenciais e treino, né? E esporte? Como é que tu tens treinado nesses tempos de pandemia? Assim, Bea, eu sempre consegui treinar de casa. Sempre treinei em casa. Eu gosto de treinar em casa. Uhum. Desde pequenininha. Tem gente que fala, tem esteira vira cabide. Não, eu sempre tive essa facilidade de treinar em casa. E escreve ao contrário ainda, é verdade, Bruna, a gente sabe disso. Ela escreve ao contrário, a gente não consegue entender, mas agora ela está fazendo no computador, então isso já facilita. Então, assim, no começo, logo no começo, quando realmente a coisa estava mais pesada, vamos dizer assim, Bea, eu confesso, eu moro muito perto do mar, eu moro a 1,5 quadra do mar. E eu acordo muito cedo. Então, eu conseguia ainda nadar no mar muito cedo. Não tinha problema, não encontrava absolutamente ninguém. Eu ia a pé, voltava a pé. Entrava no mar, jamais fiquei na praia. Entrava a toca, entrava no mar e saía. Então, a natação eu consegui gerenciar até... Porque quando a gente começou a pandemia, estava um calor, Estava quente. março, estava super Tava bem quente. bom. Tava quente. E em casa, eu tenho um rolo que a gente chama de Smart. Então, é um rolo que simula as provas, a altimetria, ele sobe, desce. Como eu falei, eu consigo pedalar com outros amigos, com a equipe. Que então, legal. o pedal também não ficou prejudicado. Eu treinava muito de Sim. casa. A corrida, no começo, realmente ficou mais prejudicada. Eu não conseguia sair para correr, eu não achava certo. E acho que eu fiz bem. Um pouco mais para frente, quando começou a liberar com o uso das máscaras e tal, eu ia muito cedo para a praia da Daniela, que é aqui pertinho, de carro, não ia correndo até lá, eu ia de carro e corria só na praia, sozinha de madrugada. Mas eu fiz isso muito pouco. E até a Andrea já viu também, eu cheguei a amarrar um cinto de musculação na cintura, amarrar um elástico atrás e correr parada aqui em casa. Sim. Eu fiz isso também. Estratégias para vencer a pandemia, né? Mas agora, dicas de Dani, pessoal, prestem atenção, dicas de Dani. E assim, como eu falei, eu acordo muito cedo, eu gosto de treinar cedo, minha rotina é cedo, né? Então, eu faço isso até hoje. Agora a academia já abriu, eu tenho ido nadar, musculação não tanto, que eu ainda fico um pouco insegura, mas o protocolo da minha academia na natação tá excepcional, assim, eu me sinto segura indo nadar, não encontro ninguém, não faço nada. Enfim, tu entra e sai, né? Vai no mar, sai, então, enfim. Por exemplo, hoje eu acordei cedo, eu fiz 15 minutinhos de yoga para dar uma acordada no corpo, fiz 1 hora de funcional, a Bruna até colocou aqui, a gente faz uma funcional que mata a gente de manhã. Depois era para eu correr, mas o tempo estava muito ruim, então em vez de correr eu pedalei, fiz mais 1h15 de pedal. Aí fui trabalhar, trabalhei bastante de manhã. A tua rotina normal é assim, quanto tempo de treino por dia? É isso, Bea, eu acho que eu treino, depende muito. Mas em média de 2 a 3 horas, contando com a musculação, com a funcional. Todos os dias, Dani? Todos os dias, Final de semana, às vezes, um pouquinho mais, porque a gente faz os 3, no sábado, geralmente, a gente faz os 3, né? E quando vai chegando competição, aí realmente começam a encaixar. E tu gosta de treinar sozinha? Tu gosta de... Isso vai muito de fase, Bi, isso vai muito de fase. Tem fase que eu gosto de treinar com alguém. Tu disseste para mim que tu estavas, assim, perdesse a motivação um pouco do Ironman depois de participar de tantas provas. Essa motivação tu acha que retorna para tu voltar a participar? Assim, ou vão ter que inventar um super Ironman, que é tudo dobrado, para tu poder treinar aí? Pois é, você sabe que esse negócio da motivação é muito engraçado, porque as pessoas falam assim, quando você começa a perder motivação, e eu não perdi a motivação por ter feito demais, eu perdi a motivação por ter muita lesão. E o que acontece? No Iron é isso, como eu te falei, a gente tem que fazer a inscrição, eu tinha com muito tempo de antecedência, você se dedica muito durante muito tempo, e às vezes 1 mês antes da prova você tem uma lesão incapacitante, isso realmente te brocha, né? Você fala, pô, eu estava pronta, preparada, e deve ser frustrante, né? E eu engatei uma lesão atrás da outra. Em 2018 foi um ano muito ruim para mim. Eu tive uma lesão muito grave, ninguém descobriu o que era. Eu tinha muita dor e a dor constante mexe muito com o seu emocional. Eu fiquei bem fora da casinha, assim. E eu acho assim, Bea, esse negócio da motivação foi interessante você perguntar, porque eu acho que todo mundo fala, tenta lembrar qual foi a primeira motivação, o motivo que te levou a fazer isso. Eu já não concordo, sabe? Porque eu acho que os seus motivos podem mudar. E não importa muito qual é o seu motivo. O que importa é que o seu motivo seja importante para você naquele momento.
Então, você pode começar a fazer um esporte ou treinar para um Iron, isso já aconteceu comigo, para fazer orgulho para o meu técnico, para dar um exemplo para minha filha, para deixar minha família orgulhosa, ou até para arrecadar fundos, como eu fiz uma vez para o Asas, né, aqui de Florianópolis, eu arrecadei. Uma live solidária, eu me lembro. É uma live, a prova solidária. Então, assim, os motivos podem mudar. Então, não é que eu perdi a motivação, eu realmente fiquei um pouco desmotivada de competir, porque eu tô ainda com um pouco de dificuldade de lidar com a idade e com as lesões que isso me traz, e também com você se adaptar a esses novos desafios. Eu falei, eu sou movida a desafio, altadinha, ou você não vai conseguir. E depois que você faz essas provas, fala, não, eu consigo, o que eu vou fazer agora? Né? E tu és muito do outdoor, né, Dani? Do ar livre, tu gosta desse contato com a natureza, né? Então também tem isso, né? Tu tá mais restrita o teu acesso e esse contato. Né? E tem coisas, assim, eu acho que o mais importante, até nesse equilíbrio entre magistratura e esporte, é você achar o que te dá prazer. Porque não dá para ficar só no mundo trabalho, casa, casa, trabalho. Né? A gente tem outros prazeres. Eu tenho vários outros prazeres. Eu faço cursos de vinho, sim. Não é isso que eu ia te perguntar. E um desses prazeres é o vinho, né? Que a gente sabe, é público e notório. E tu tá fazendo um curso, como o Carlos Alberto falou lá no início, de sommelier. Fala um pouquinho desse curso, Dani. Na verdade, assim, eu já fiz alguns cursos básicos de sommelier, que eu acho interessante, fiz o nível 1 e o nível 2. Agora eu concluí um curso que chama CC, Certificat de Connaissance Approfondie des Vignobles de France. Não, então, e é detalhe, não é no Brasil, tá, gente? É em francês. Mas porque ela, né, é dessas. Mas honestamente, assim, não é para falar. Eu gosto de línguas. E eu juro, assim, eu só vejo televisão e leio em francês, senão você perde a língua. Né? Sim, é verdade, eu sei. Eu leio em inglês, eu a gente tem que estar sempre mantendo contato. É a única forma que a gente tem de treinar, de ter contato. Né? E eu tenho amigos na França, eu gosto da língua. Então, eu fiz esse curso porque eu ouço muito podcast, fiz esse curso porque ele é muito aprofundado nos vinhedos franceses e eu achei super interessante porque você estuda não só os vinhos, você estuda geologia, você estuda história, você estuda geografia, você estuda todas as cepagens em cada lugar, os aromas. Então, para mim foi um curso muito intenso. Eu comecei... Fizeste a prova agora de conclusão, não foi? Foi, pois eu fiz a prova... recente, demorou um monte, aí não chegava. Eu fiz a prova teórica já no comecinho do ano, aí depois entrou a pandemia, eu não recebi as amostras para fazer. Agora é a prova prática, né? Que coisa horrível, né? Tem que fazer essa prova prática. Pois é. E eu gosto muito, assim, como eu falei, a gente tem que achar outros prazeres. E aí tu vai ser uma sommelier e certificada, é isso? Não, então, esse é um certificado de conhecedora dos vinhedos franceses. Né? Não é um certificado de sommelier, eu tenho vontade de fazer, mas eu tenho mais vontade de fazer um curso de enologia. Eu gostaria de trabalhar mais a uva, a terra, a fabricação do vinho, do que sommelier. De uma forma muito simplista, o sommelier ele conhece o vinho, mas ele trabalha muito nos restaurantes, né? nas indicações de vinhos, e eu gostaria de trabalhar mais a matéria-prima antes, a fabricação. Então, essa é a próxima etapa. Depois que acabar esse. Eu gosto de tanta coisa, né? Não, e a fotografia, Dani? Como é que... Porque, assim, a Dani, quem não a segue, não sei se teu perfil é privado ou é público. É público, é público. É público. Sigam, pessoal, o perfil da Dani Bertacchini, @ Dani Bertacchini no Instagram. As fotos são belíssimas, ela humilha todos os dias, postando fotos de jurerê. E ela tem um olhar muito sensível para fotografia. As tuas fotos são lindas, eu já te falei umas trocentas vezes. Eu disse que eu não ia nem mais elogiar, sob risco de ser repetitiva. E a gente está esperando, inclusive, a exposição. Depois que passar da pandemia, ela vai fazer. E como é que surgiu esse interesse pela fotografia, Dani? Foi muito ao acaso, né? Eu saio para pedalar ou para correr com o celular, até por uma questão de segurança. E aí, nessas horas que você começa a perceber as coisas de uma outra forma. Até no cansaço você percebe as coisas de uma outra forma. E eu acho que eu comecei, não foi nem fotografia, nem acho que faço fotografia, eu tiro foto, acho que são coisas diferentes. Mas quando você começa a tirar foto, você muda o seu olhar para as coisas, você busca os detalhes, né? Porque as tuas fotos têm esse olhar nos detalhes, né? Sempre tem algo, ou é um
pingo de chuva. É que tu consegue pegar um momento, né? Dar uma. Apreciar, não só Não, e olhar. são sofisticadas, né? Porque a Dani tem isso na sofisticação natural, né? Na vida. Das E ostras, das aí é aquele olhar sofisticado, né? Não é uma foto da natureza, no seu estado bruto, não. E aí ela trata ainda, né? Porque é foto de celular, mas é foto profissional, né? E Eu falo que eu aí. preciso do meu iPhone 11, eu preciso do meu iPhone 11. Ah, vai, porque daí aí sim, aí ninguém te aguenta mais. Mas assim, tu já fizesse curso, Dani, de Não, fotografia, nada, é tudo nunca. naif. Não, nunca, nunca. Eu tenho muita vontade de fazer um plano, assim, né, Bia? Assim, porque que aí eu fui atrás das coisas. Quando você fala assim, eu tenho Ah, vontade de então deixa eu parar só para fazer um momento fofura aqui. Ó. Quando eu me pergunto da minha mãe, não consigo descrever. Juíza, mãe, triatleta, fotógrafa, expert em vinhos, cozinheira de mão cheia, botânica, aprendiz, adoradora da França. Que lindo, Ah, Bruna. Bruna. E ela é tudo isso também, tá? Não vejo ela só como atleta ainda. Não, é filha da Dani e filha da Ah, Dani, né? Aí, ó, Adora, realmente, a privilégio. gente tem muita coisa assim. A gente adora nossas plantas, a gente vive trocando como fazer muda disso, muda daquilo. É, Ela lembrou da cozinha, né? Também, né? Que tu faz as coisas, adoras cozinhar também. não, eu adoro cozinhar. Eu não falo, não É, sou cozinheira, adoro cozinhar. A gente tem que ter esses prazeres na vida, Bea. Eu não é entendo. verdade? Assim, um parêntese só. Como eu falei, eu sempre fui uma atleta mulher em equipes com muitos homens, né? E eu sempre ouvia a reclamação dos homens que quando eles saíam para os treinos longos, no sábado, no domingo, a mulher reclamava pra caramba. Aí eles falavam assim, é divórcio ou é treino? Eu ainda tive sorte, quando eu vim para Florianópolis, eu casei com um triatleta, então era muito mais fácil, a gente treinava Sim, junto, era bem mais fácil. Mas eu não entendia como é que eu vou dizer, essa cobrança das mulheres quando os homens saíam para treinar, ou até vice-versa. Porque, gente, é o seu momento. Vai fazer alguma coisa, vai pro sim. cinema com Faça suas qualquer amigas, coisa. vai É. bordar, vai fazer um curso de planta, né? Vai ocupar. Parece que essas pessoas transformam. Tadinha, né, Dani? Tadinha. Tadinha, gente! Vai aprender a fazer alguma coisa em vez de cobrar sua presença. E deixa ele ser feliz, ou ela ser feliz, né? Fazendo o que Vai ser gosta, feliz né? também, né? Eu digo assim, a gente tá na vida para ser feliz, Eu né? acho que hoje em dia as pessoas têm essa. Talvez esse isolamento tenha sido bom para você se reconectar e falar assim, gente, eu gosto muito daquele filme, Bea, sempre dou esse exemplo do Noiva em Fuga. Quando ela termina tudo quanto é namoro e ela fala assim, que ovo que eu gosto. Nem ela mais sabia se ela gostava de ovo É, pochê, ovo mexido, ovo frito, exatamente. porque ela comia o ovo que o outro comia. Vai É isso saber do que aí. você É, gosta, vai se conhecer. exatamente, eu acho que essa é uma das lições da pandemia, porque a gente tem que se conectar com a gente próprio, né? Assim, por mais um milhão de coisas que tu tenha que fazer, tu vai te conectar e redescobrir pequenos prazeres, né? Sim. Eu brinco assim, eu descobri que eu adoro contar histórias, né? Tô aqui na live, tô adorando. Rainha Adorando das fazer lives, isso. né? Adorando fazer isso. Resgatei um caderno que eu tinha de receitas e estou junto com os meus filhos fazendo. Meu filho mais velho está aprendendo cada dia. Hoje cozinhou, sabe, lindamente. Então, é isso, é redescobrir coisas que nos façam felizes, né? Vai viver, né? Vai no dia. Exatamente. Dani, tu te defines como esportista, né? Tu me É, falasse, eu sou uma esportista que está juíza. E o teu futuro, Dani? Como é que tu te imaginas futuramente? é fácil, né, Bea? Me imagino na França tomando vinho e treinando. Que não precisa nem pensar, né, Dani? Nem pensar. Não, mas assim, eu realmente acho que. Eu sempre falo que eu gostaria de me aposentar, eu tento procurar até essa tentativa de formação nos vinhos, é realmente uma paixão que eu tenho. E quando eu falo que eu quero me aposentar antes da hora, antes da minha expulsória, não é porque eu não gosto mais do que eu faço. Eu já tive meus altos e baixos na magistratura, agora até falei com o André esses dias, eu tô no momento de alta, porque eu tô muito feliz, não com a pandemia, Deus me livre, mas com o isolamento social. Eu tô trabalhando muito e muito melhor e voltei a estudar, coisa que Uhum. a minha dinâmica aqui, eu moro em Jurerê, trabalho no centro, eu perco mais de 1h30 no Sim, trânsito muito para ir tempo no voltar, trânsito, né? para Por isso que eu almoçar, digo então, que a gente tem que enxergar o lado bom dessas audiências telepresenciais, e tanto falo. sim, Eu falo até para os advogados, o senhor vai poder fazer audiência do seu escritório, não vai precisar ficar a tarde inteira no fórum, né? a Esperando. Laura, Né? a minha assistente, a gente fez uma audiência hoje à tarde. Depois de 1 hora, eu estava assinando a sentença. Aí eu Sim. falei, porque o que acontece? Eu saio da vara, aí eu tenho que pegar o carro, eu dirijo para casa, tenho que jantar, paro na farmácia. Já chega Aí estressada, pega tem que trânsito, estudar pega. pauta para o dia seguinte. Hoje, Sim. o que acontece? Eu termino a pauta,
abre a audiência e faz a sentença, já assina, acabou, né? Sim. Não tem nenhuma hora entre E o elas. fato de serem gravadas também, né, Dani? Eu comecei a fazer Isso as audiências facilita muito. gravadas, elas são muito mais rápidas, a gente Muito. consegue conduzir muito melhor e Isso. eu acho assim, são mais consentâneas com a audiência telepresencial, a gravação, Exato. né? E assim, né, como eu falei, esse negócio de. Nossa, tô rolando aqui, tem um monte de coisa legal, um monte de gente querida aqui. É, tem muita coisa aí legal. Tô Ô, adorando. Dani, mas assim, eu não quero te, né? A gente já está 1h25 Tem que me quase. cortar. Não, mas assim, para a gente se encaminhando para o final, Dani, assim, o que tu poderias dizer? Com esse teu histórico todo de esportista, o que tu aprendeste? Tu já falasse várias lições que o esporte te ensinou, né? E como transpor essas lições, né, do esporte para a magistratura, para a vida. E, aliás, né, já te perguntando o que tu acha que qual vai ser a magistratura do futuro, né? Porque a gente falou de tudo, não falou da magistratura. Eu sei que tu és uma baita de uma juíza, elogiada por todos, conduz as audiências super bem e sentenças que são aulas, né? Eu me lembro da Ângela, tu não sabes disso. No nosso último evento da escola, no módulo da Escola Judicial no ano passado, a Ângela fez um apanhado de todos os posicionamentos dos magistrados da capital, da primeira região, né? São José, Palhoça e Florianópolis, e ela disse, depois que eu li o texto da Dani sobre justiça gratuita, sobre as inconstitucionalidades, sobre a Constituição, eu fiquei humilhada. A Ângela Conrad falou que foi incrível. Olha pra Então, quem, né? na magistratura tu também vai muito bem, né, Dani? Tu sabes isso, tu és uma juíza muito firme, muito sensível às causas e muito firme no que faz. Tu vês como a pandemia afetando a nossa forma de judicar, a magistratura do futuro? O que esperar do futuro, Dani? Ai, isso já é um pouco mais difícil, assim, né? Primeiro, em relação aos ensinamentos, acho que a gente conversou bastante aqui no decorrer da live. Eu acho que o esporte e a magistratura traz tudo isso correndo em paralelo, que é o foco, a dedicação, a humildade. Uma coisa que eu aprendi muito com os dois foi humildade, tanto com a magistratura quanto com o esporte. Os dois me deram os meus maiores momentos de emoção na vida e os meus melhores amigos, né? Então, acho que esse ponto em comum, achar esse equilíbrio é super importante. Em relação ao que a gente espera do futuro da magistratura, como eu falei, eu sou bastante suspeita, porque eu estou gostando muito dessa nova modalidade. É uma modalidade, a telepresencial, que já iria acontecer, né? É Sim, inevitável. A gente só teve a que gente só antecipou, acelerar. né? Não teve muito o que fazer. Eu entendo de algumas dificuldades, mas eu acho que o resultado tem sido muito positivo e eu espero realmente que continue assim. E Nem que tenha um detalhe, né, otimismo. Dani? Tu foste das mais resistentes à adoção das audiências de instrução telepresenciais, tu lembra? Não, na verdade, eu não fui no comecinho, No quando início. Não, bem no é, início. Eu me no lembro das início. tuas defesas firmes dizendo, não vou fazer essa porcaria, porque é um perigo. Como é que a gente vai garantir a prova, a integridade da prova e tudo mais? É, Mas, no mas logo que tu começaste a fazer as de conciliação, tu já foi mudaste. até antes, eu confesso É. que foi até antes. E Assim. isso também é bacana, eu acho assim, a gente também mudar de ideia, poder mudar de ideia e aceitar bem as suas, né, mudanças de Exato, ideia. tem que tentar, tem que experimentar para você saber se gosta ou não gosta. Como é que você falar, não gosta de correr, você já correu? Correu 1 quilômetro e falar, não gosto de correr. Peraí, né? É paciência, tudo um exercício de paciência. E a gente está tendo realmente, eu até coloquei naquele vídeo que a gente fez para a Matra, a gente está tendo muito bom senso e muita paciência, porque é difícil. Hoje a gente demorou um tempão pro posto conseguir entrar. Sim. Eu falava, gente, tudo bem, a gente está aqui, eu estou na minha A casa, gente eu tô no escritório. tem que ter essa visão. O Antônio Humberto fala, né? Princípio da serenidade. Eu achei incrível isso. Porque o momento é esse, né? O momento é de serenidade. E eu acho assim, em termos de mobilidade social, Bea, de otimização de tempo, de redução de possibilidade de acidente, de uma série de coisas, isso vai vir para ficar. Eu espero que, como eu falei, nem que seja no modelo misto no começo, algumas lá e outras aqui, mas eu acho que veio para ficar e eu espero. Eu acho que é muito positivo. Agora, pensar assim no mundo pós-pandemia, Bea, eu esperava que não fizer essa pergunta, infelizmente, eu não sou tão otimista quanto as pessoas estão falando em relação ao nosso mundo
pandemia. Eu acho que o mundo talvez, o Brasil ainda não. Eu acho que falta muita maturidade ainda, muita cultura e muita educação para o povo brasileiro nesse sentido, até de solidariedade, Bia. A ver, essa semana a gente teve aqui um ciclone violento, eu fiquei sem luz mais de 24 horas e eu fui no supermercado comprar um pacote de velas e já não tinha mais nenhum, porque as pessoas compravam 5, 6 pacotes de vela. Isso para mim não é você ter espírito, eu digo assim, coletivo, né? A gente tem que aprender muito com vários e vários E eu países, acho que de ter esse sentimento de coletividade. Porque eu me lembro assim, quando a gente via, eu acho que na Copa do Mundo, né? Os japoneses saindo e levando cada qual o seu lixo e limpando o lixo dos outros, é o né? básico, né? Quer dizer, é o básico, né? E isso a gente vê nas escolas, né? Fazem isso uma vez por semana. Enfim, a gente tem muito a mania de colocar a culpa tudo no governo, né? Ah, mas Desde o governo não... 2004, Né? quando eu morei na França, eu já não pegava, não existia sacola de plástico mais lá, em 2004. A gente já não entrava em casa com sapato, agora parece que é novidade, né? Mas desde 2004, é uma coisa pura, né? Eu acho assim que a mudança vai ser muito do lado do empresariado, Bia, mas uma mudança mais com vistas ao capital. Acho que ele vai perceber que não precisa de prédios tão grandes, que não precisa de tantos trabalhadores, ou que ele consegue economizar com os seus A trabalhadores. gente verificou isso, né? A gente verificou isso agora, porque todo mundo trabalhando de suas, né, de suas residências, a gente dando conta de tudo, porque o nosso processo é 100% eletrônico, né? As audiências que eram maior entrave estão acontecendo, estão acontecendo bem. A gente pode até dizer, eu digo, em junho, Santa Catarina foi um dos TRTs, o TRT da 12ª região, é um dos tribunais que mais tem feito audiências, fez 1.000 audiências de instrução no mês de junho, né? Então, assim, no mês de maio foram 3.000 audiências ao todo de iniciais, instrução e tudo mais. Então, quer dizer, a gente está mostrando que é possível, né? E eu digo assim, se reinventando, né, Dani? Se ressignificando. Que eu acho que isso é o mais importante, talvez, uma lição que possa sair dessa pandemia, né? Uma ressignificação de valores, de pessoas, de sentimentos, principalmente, eu acho, de solidariedade, a gente conseguir enxergar o outro, a empatia, né? Eu acho que se cada um sair com um pouquinho melhor, a gente já tem um povo melhor, né? Com certeza. Mais E querida. de certa forma, isso aproximou muita gente, né, Bia? Acho que eu nunca vi tanto você nas lives do que no próprio fórum. Justamente, eu digo assim, a gente fez um grupo, né? Eu tenho falado em todas as lives isso. Fizemos um grupo só de juízas mulheres aqui em Santa Catarina e tem sido fantástico, né? A gente tem se apoiado em muitos momentos, tem se... sororidade, né, Dani? É uma palavra que tu não gosta muito. Não gosto. Mas, enfim... Empoderamento, sororidade. Não falo, não vou falar. Mas eu entendo, mas respeito, enfim, super. E tem feito bem a todos, eu acho assim. Poder compartilhar momentos felizes, momentos tristes, isso é muito importante, né? Em tempos atuais. Mas, já nos encaminhando para o final, quero te agradecer, Dani. Nossa, foi um bate-papo, me senti aqui o Pedro Bial hoje, assim, ir e vir. E eu acho que assim, a gente aprendeu muito contigo. São várias coisas que tu disseste, acho que a gente pode levar para tudo na vida, não é só para o esporte, né? É para tudo na vida, mas principalmente de persistência, né? De que a gente pode fazer e ser o que quiser, desde que se dedique, trabalho árduo, dedicação, esforço e nunca desistir. Eu acho que essa é a tua mensagem maior, né? Procure! E Dani, eu fui buscar assim uma frase, né, para te definir aqui para encerrar a live, que eu sempre gosto de trazer um trechinho literário. E aí, claro que eu fui lá na Simone de Beauvoir. Já que tu és uma admiradora do feminismo, eu tô brincando. Não, mas eu adoro Simone, adoro. Mas não, eu não fui na Simone de Beauvoir, não. Vou deixar a Simone de Beauvoir para depois. Eu fui na Cecília Meirelles, que é uma das minhas poetisas preferidas. E, como eu te disse, eu admiro muito as tuas fotos, esse teu olhar sensível que... quem conhece a Dani, né, acha que ela dá aqueles ataques dela e depois vem pedir desculpa, né? E ela fala, não, deveria ter falado. Mas, no fundo, é essa criatura sensível, com esse olhar sensível, né? Então, Cecília Meirelles, quando eu falo dessas pequenas felicidades certas que estão diante de cada janela, uns dizem que essas coisas não existem. Outros que só existem diante das minhas janelas. E outros, finalmente, que é preciso aprender a olhar para poder vê-las assim.
Eu acho que te define Que lindo. muito nesse teu olhar sensível e o olhar da singeleza. Eu acho que é como te define. Querida, Adorei. Obrigada, Bel. foi ótimo. Obrigada a Muito todos pelo obrigada. espaço. A Foi gente não muito consegue legal. Tá acompanhar, aí mas a palavra aí para tu, se tu quiser agradecer aí o pessoal, tem muita gente aí te nossa, não, realmente eu elogiando e vi te falando. um monte de gente, minha filha, minha mãe, meus amigos, o Marcinho, meus colegas de trabalho. Ah, foi realmente muito emocionante para mim. Como eu te falei e repito, só o fato de eu poder ter repensado e relembrado tudo que eu passei me emocionou tanto. E para mim é uma história muito importante. Ainda tinha um monte de história para contar. E eu te agradeço Live muito, Bel. 2, segunda parte, É, segunda parte. foi realmente uma honra. Eu sei que tem aqui vários baita atletas aqui. A Andrea também é maratonista, o Pasqueto também é Ironman. Então, eu sei que é uma honra e foi um prazer. Passou voando, realmente adorei. Estava super nervosa, agora já estou super sussa. Vice, Obrigada, vice, Bia. é assim, não doeu, eu vou falar que nem eu falei para o ministro, não doeu nada, né, Dani? Não. Querida, Obrigada, foi um Bia. prazer te ter aqui, foi ótimo conversar contigo e Obrigada. te proporcionar esse momento de alegria. Tu bem merece. Obrigada. Beijo Obrigada a grande. todos. Um beijo a todos. Tchau, pessoal. Acompanhem as lives da Matra, né? Acompanhem a Dani Bertacchini para ver as A fotos. Greta, as coisas da Greta. Greta, né? Faz a Momento propaganda aí, coloca aí, propaganda. arroba, ó, as joias da filha da Dani, Greta a Atelier, Marta. Bruna, arroba, coloca aí, Bruna, arroba Greta, Greta Atelier, coloca aí, Brubs. Greta Atelier. É. Vai que ela vai dar um desconto para todo mundo que disser que assistiu a live da mãe dela e que Isso, gostou. boa! Me sigam também, arroba mbeatrizgubert, arroba cursos Juslabor, tem vários cursos interessantes, conteúdo. E muito obrigada. Boa noite, Obrigada. pessoal. Boa Boa noite. noite.